Maria Vlacho, diretora executiva da Associação Acesso Cultura, foi a mais recente convidada da iniciativa Museologando Com. Após rúbricas sobre o futuro dos museus e a valorização da história, a oradora desta sessão provoca várias questões sobre o tema do acesso à cultura. Toda esta conversa faz-me também pensar neste encontro que houve em 2013 no Museu Nacional de Arte Antiga, também promovido por um jornal, pelo Expresso. E estas linhas que eu transcrevi, de alguma forma, resumem o que foi aquele debate, que tinha 2 diretores de museus, um padre e o secretário de Estado da Cultura envolvido. E quem salvou os museus, claramente, foi o padre Tolentino. Porque os nossos colegas limitaram a sua reflexão à volta da questão do acesso e da participação. Esta questão, que é a conjuntura económica e a herança cultural, cívica e social do país, são a base de uma apatia generalizada no que respeita à vida museológica nacional. Não digo que não é verdade. Aquilo que a mim me fez pensar é que estamos a procurar fatores sempre externos, algo que não tem a ver connosco, com a nossa responsabilidade, como pessoas que trabalham na área da cultura e concretamente em museus. Parece que não há nada a fazer porque a escola não prepara as pessoas, porque houve uma ditadura de 40 anos, porque a família não prepara. E onde é que isso nos deixa a nós? Qual é a nossa responsabilidade nesta, que é uma cadeia, não é? São fatores que quando se conjugam os resultados são sempre melhores. Mas se a família não tem os hábitos, se a escola não tem os meios, que cada vez menos tem meios, então, e os museus acabam por não ter responsabilidade nenhuma? Com um olho crítico sobre a classe dos profissionais de cultura, Maria explica as várias barreiras que afastam o público relacionadas com a forma como se comunica o conteúdo de um espaço de cultura. Porquê que esta janela é importante? O museu diz isto. Portanto, uma lição de História da Arte. Quando, na verdade, a maioria das pessoas que visitam museus, monumentos, etc., não são especialistas na matéria. Portanto, vão com a intenção de aprender algo, mas algo que faça sentido. Não é propriamente pela lição de História da Arte que deveríamos começar. Muitas vezes, quando digo isso, os colegas olham para mim e dizem: ok, isto não funciona, mas não há outra forma de fazer isso, tem que ser assim. E eu, num outro mosteiro, encontrei uma outra forma. Não está aqui, peço desculpa. O Mosteiro de Alcobaça, por exemplo, tem uma abordagem completamente diferente. Entramos nas salas e o que nos dizem é o que é que se passava naquela sala. É a sala do capítulo e aqui lia-se todos os dias um capítulo uma das escrituras e aqui fazia-se isto ou aquilo. Na outra sala era a sala onde era o parlatório, é a única sala onde os monges poderiam falar e aqui distribuíram as tarefas do dia a dia. É uma abordagem completamente diferente sobre a vida, sobre as pessoas que passaram por aquele mosteiro, completamente diferente. Ou seja, a primeira opção não é descrever a decoração e os elementos arquitetónicos, etc. É contar histórias de vida que se passaram naquele mosteiro. Além das barreiras intelectuais, a oradora frisa os impedimentos físicos, desde a preparação para pessoas com condições especiais, períodos de funcionamento limitado, sinalética inexistente, falta de informação online e o design dos materiais. Mas também, sem ter problemas de visão, às vezes são os próprios materiais que os criam, ou seja, este postal é um postal tamanho A6, o habitual, que quando peguei e virei atrás para ler, era exatamente o que vocês veem no ecrã, ou seja, nada. Era texto escrito com letra branca, em fundo verde claro, era impossível de ler. E também o texto no topo está tudo escrito em maiúsculas. O nosso olho não está habituado a ler blocos de texto em maiúsculas, estamos habituados a ler as formas das palavras. É isso que torna a nossa leitura mais fluida. Portanto, quando optamos por escrever textos em maiúsculas, dificultamos a leitura. Aqui, ainda por cima, é a questão do contraste. Este é o outro convite que recebi por e-mail e o verdadeiro texto do convite é aquele que está com letra maiúscula no meio, a preto. E, portanto, nem sequer se percebe que este é o texto do convite mesmo, não é? Parece que é outra coisa.
E depois contrastes, etc., o branco em fundo cinza, e isto acontece muito. A importância de todos estes aspectos influencia a procura cultural de um cidadão e é nesse sentido que a Associação Acesso Cultura trabalha diariamente. As comemorações dos 20 anos do Museu Municipal de Lolé decorrem durante todo o ano de 2015, com iniciativas que pretendem trazer todos para uma vida cultural ativa.